igual, não precisa, nem vai citar nomes, nem data, nem nada, mas assim, um dos maiores problemas num tratamento de um casal que você já vivenciou. Cara, um dos maiores momentos de dificuldade que a gente presenciou, infelizmente, foi um casal que nós fomos chamados assim de forma urgente na casa deles. E ao chegar ali na casa deles, tivemos a notícia que ele tentou arremessar uma pia, cara, pia solta na esposa. Uma coisa assim, muito triste, né? Porque acho que quando chega um ponto como esse, só Deus mesmo. E eles quererem muito para buscar a restauração. Sim. Mas graças a Deus, Deus nos deu um discernimento naquele dia. E ao chegarmos ali naquela casa daquele casal, a gente falamos para ela assim: você quer ir na delegacia? A gente vai com você. Não é o caso. Tem minha família, tem meus filhos pequenos. Eu falei, então, faz o seguinte, entra só no carro e vamos dar uma volta. Passamos um período ali distante na casa dela e retornamos. Quando nós retornamos, o marido estava lá à nossa espera. E ao retornarmos, começamos a conversar e mostramos para ele o erro, né? Buscamos mostrar para ele o erro, para ela também. E aquele casal, naquele momento, para nós, né, foi uma experiência bem impactante, porque estava ali uma situação de risco, mas a decisão é sempre, né, do casal. A gente sempre orienta, busca orientar, mas até a gente aprende isso no aconselhamento pastoral. Mas esse caso foi bastante marcante porque eles decidiram seguir, né? E graças a Deus, isso foi logo no início do nosso ministério, né, na nossa caminhada, trabalhando com família. E ali eles decidiram seguir e estão aí praticamente, depois desse episódio, há 15 anos juntos. São obreiros já em outro ministério, em outra igreja. Estão trabalhando para o Senhor, a família foi restaurada, os filhos cresceram, já estão casados, já são até avós, né? Legal. Então é muito gratificante a gente ver isso, mas foi uma experiência bem forte, bem impactante, que marca a gente. Mas tem tantas outras, né? Mas assim, você trabalha com o Ministério com Família já há bastante tempo. Tem o Casados para Sempre, tem os noivos, tem vários cursos. Qual a maior dúvida dos noivos na hora que pede um aconselhamento? Assim? Vocês encontram, quais são as informações, qual a maior preocupação, aquilo que traz inquietação, assim, insegurança? Só para de repente ter alguns noivos. Sim. É importante. A maior questão que a gente encontra quando a gente aconselha os noivos, né, quanto às questões individuais, pessoais, sonhos, projetos de vida, né, conquistas pessoais. Por quê? Quando você quando você chega a um estágio como esse numa relação, se sinaliza que você quer algo futuro, né? Que é algo com aquela pessoa para o futuro. O próximo passo depois do noivado é o casamento.
Então, só que muitos desses casais que estão noivos vão para a vida a dois, mas ainda com as perspectivas e expectativas individuais. Até entender que não é mais o meu sonho, Exato. passa a ser o nosso sonho, né? Exatamente. Então a gente busca alertá-los nesse primeiro momento, porque não é que seja impossível, mas só que não vai ser mais você sozinho que vai decidir. Pode haver acordo, né, quando você casar, porque eu creio que o casamento, na direção de Deus, ele vai potencializar o casal, vai permitir com que o casal cresça, né? E conquistem coisas juntos, até mais do que, porventura, eles estivessem sozinhos. Sim, né? Então, mas essas questões de realizações pessoais, elas precisam estar bem resolvidas, porque isso pode ser um fator preponderante na vida a dois no futuro, uma vez que ele não está resolvido. Isso é muito importante, muito importante. Eu tive uma experiência com um casal de noivos, e até num curso mesmo, e a gente, nos primeiros encontros, a gente fala muito sobre isso, e as aulas são individuais, né, desse curso. E trata justamente dessa questão. Questão de carreira profissional, questão de vida ministerial, né, dos desejos, dos sonhos que você tem como indivíduo e tal. E a gente começa colocando pontos de interrogação, né, para que essa pessoa possa refletir sobre isso. E já tivemos casais já próximos a casar e chegaram à conclusão, foi ambos, né, de ambas as partes. Não foi uma decisão unilateral, ambas as partes chegaram à conclusão que eles não estavam prontos para aquilo. E não seguiram. Né? Não seguiram mais pro casamento. Então, assim, eu acho que essas questões, elas precisam estar bem claras para a gente, quanto noivos. Né? Para os noivos. Precisa estar bem clara, porque uma vez que você avança sem isso estar resolvido na relação, isso pode ser um problema no futuro. Então, a orientação que eu dou para os namorados ou noivos, né, que têm perspectiva futura de casamento, é que eles avaliem bem isso, né? Porque o casamento em si não é aquele conto de fada que a gente vê nas histórias de filmes. Não, vai ter os problemas, vai ter as dificuldades, vai ter as lutas. Vai ter um momento que nem tudo que você pensa ser o ideal vai ser possível. Então, a gente tem que ter essas questões claras, né, para a gente e para o futuro. Mas isso não pode ser um assombro para nós, né? Um assombro para os noivos. Mas isso precisa estar claro para eles. Por isso que, assim, hoje, e até um dado estatístico que diz que o jovem hoje está mais, demora mais sair de casa, né? Hoje você não vê quase a nossa juventude casando como eu casei, com 20 anos de idade. Hoje eles já casam com outro know-how, né? Muito mais preparados financeiramente, né? Hoje, dificilmente, um casal casa sem ter o seu apartamento. Se preparam melhor, tem melhores condições para isso, né? Acessibilidade ao mercado de trabalho, aos financiamentos que tem por aí, né? É importante, né?
Sim, eu não vejo a pessoa que deseja casar sem desejar ter uma casa, sem ter um emprego para manter essa casa, né? Só que isso é conquistado antes desse ponto, né? Antes do casamento. Então, é importante mensurar tudo isso, porque sem ter isso, né, a vida a dois é muito mais complexa. Porque isso passa a ser, né, a gerar um processo de corrosão em um dos alicerces que sustenta uma família saudável. Né? Essa questão financeira, essa questão de dar essa segurança para a família, isso, né, uma vez que você não consegue promover, isso acaba sendo um dos fatores preponderantes para essa família vir a colidir, né, vir a ruir. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. E é essa orientação que a gente sempre dá, né, aos namorados, noivos, né, que pretendem aí partir para o casamento. Inclusive, a nossa orientação para esses que vão passar pelo curso de noivos é que eles façam esse curso, mesmo que ele não tenha pretensão, né, de casar num curto espaço de tempo. Até porque, às vezes, decisões deixam de ser tomadas, né, porque existem outros fatores que envolvem. Por exemplo, às vezes o noivo, o casal de noivo vem procurar o curso, né, uma orientação, mas já com o salão de festa sendo pago, com a casa comprada, com o móvel já comprado. Mas e se naquela orientação ou num curso como esse, ele resolver tomar uma decisão contrária disso? Já parou para pensar? Fazer o caminho inverso. Melhor fazer o caminho inverso. Então, por isso, essas abordagens, a gente orienta esse casal de noivos, ou o namorado, né, que tem perspectiva futura de casamento, fazer antes de ter diversas coisas, diversos comprometimentos que, uma vez que ele resolva não prosseguir, ele seja impedido pelos compromissos que já foram estabelecidos. Isso é importante. E, às vezes, eles negligenciam isso tudo, né? Ou seja, não avaliam isso, não pesam isso e prosseguem para o casamento. É importante porque, assim, em vez de reter a orientação, tudo aquilo que eles já construíram, assim, sim, né, nessa caminhada de noivado, mas deu um maior peso na decisão deles. Eles passam por cima da informação, da orientação. Exatamente. Mesmo sabendo que aquela informação é importante. Exatamente. Ó, teve uma questão, eu conheci um amigo, até de trabalho também. Ele falou para mim, cara, eu namorei e noivei a minha esposa durante 6 anos. Só que quando eu casei, meu casamento durou 3 meses. Aí eu falei, mas cara, tu conseguiu mensurar por que o teu casamento demorou só 3 meses? Durou 3 meses. Ele falou, cara, quando eu casei, eu não me desvencilhei da minha vida individual. Eu continuei indo para o Maracanã toda quarta e domingo. Eu continuei indo para Rio Samba toda sexta-feira. Ou seja, tudo que ele fazia antes quando solteiro, até com a própria pessoa, até com a própria noiva dele, ele continuou fazendo depois de casado, mas ela não.
Ou seja, ela girou a chave. Mudou para ela, mas para ele... Para ele não. Entendeu? É. Mudou para ela, mas para ele não mudou. E aquilo ali não durou praticamente nada. Porque eles já se conheciam antes do casamento. E ela viu que aquilo não ia mudar na vida dele. E que ele não estava disposto a mudar. E, infelizmente, o casamento, na verdade, durou 3 meses. Assim, eu estou falando dessa questão, outros fatores também fazem com que casamentos perdurem pouco. E hoje, infelizmente, a gente faz parte de uma geração, estamos numa geração que não resiste às lutas. Resolve-se as coisas mais fáceis, das maneiras mais fáceis. E hoje, infelizmente, a gente tem aí as nossas leis que facilitam muito e muito essas decisões. Então, as pessoas não têm mais aquela resiliência, aquela paciência, né, de esperar uma transformação, uma mudança, fazer as devidas correções. Tem gente que vai entrar num casamento já pensando, casando, mas por acaso não der certo, separa, né? A facilidade com que eles enxergam isso é... Exatamente. Exatamente. Eu li um livro que ele chama O Divórcio Começa no Namoro. Só o tema do livro ele é uma mensagem extremamente profunda e clara. Um alerta, né? Um alerta. Porque, biblicamente falando, não há dissolução uma vez diante do Senhor que nós venhamos a nos separar. A gente sabe que existem várias situações para isso, inclusive biblicamente, porém, essa não é o propósito de Deus para nós. Tem muita é um coisa, tema muito polêmico. Tem muitas coisas que você vai vivenciar no casamento, isso é fato. Sim. Mas respeito começa no namoro, né? Observações cruciais e cirúrgicas que devem ser feitas no período do namoro e do noivado, que muitas vezes não são feitas, mas que lá na frente vai gerar problema. Gera problema, sim. E aí é onde é o período que a gente tem para... O período do namoro e do noivado é isso mesmo. Exatamente. É de avaliar. É de passar pelo seu crivo. Conhecimento. De conhecimento. Primeira coisa que eu sinalizo, o meu universo é um universo feminino, né? Meu mundo é rosa, só tenho mulher dentro de casa. São 4, né? Mandou uma mensagem já por varão. Sim. Eu sempre alerto elas. Minha filha, olha o seu pretendente ou teu namorado, primeiramente, como é a relação dele com os pais. Exatamente. Porque até o casamento, o principal papel dele é de filho.